Olá, amigos. Olá a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, os que vêm atualmente, os que estão vindo hoje pela primeira vez. No Brasil, comemorou-se no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, a última quarta-feira, os 150 anos da imigração italiana no país. Conheça com o vídeo de hoje também 12 empreendedores italianos que mudaram o Brasil. Você é descendente de italiano ou não? Deixe o seu comentário, nos diga de que partes do mundo você está nos assistindo ou de que parte do Brasil. Bom, os italianos chegaram ao país em diferentes ondas migratórias, mas tinham a veia empreendedora em comum. Exatamente há 150 anos, em 1874, os primeiros italianos desembarcaram no Brasil como imigrantes para iniciar uma nova vida no país. Para marcar a data, o Dia Nacional do Imigrante Italiano foi comemorado, melhor dizendo, na última quarta-feira, 21 de fevereiro. Muitos dos italianos que imigraram para o Brasil empreenderam por aqui, criando pequenos negócios de diferentes segmentos que cresceram e mudaram o país. O primeiro navio a atracar no Brasil, o La Sofia, trouxe 380 famílias italianas. O fluxo migratório transformou o país, segundo a Embaixada da Itália. Hoje são mais de 27 milhões de italianos e descendentes no Brasil, com forte concentração nas regiões Sudeste e Sul. Enquanto alguns imigrantes foram trabalhar nas fazendas, substituindo a mão de obra de negros escravizados, outros permaneceram nas cidades, tornando-se operários das fábricas que estavam surgindo no Brasil. Muitos empreenderam com pequenos comércios, indústrias têxteis e de alimentos, entre outros. É interessante notar, por exemplo, que algumas dessas empresas se tornaram grandes companhias e seus fundadores mudaram a história do empreendedorismo no Brasil. Veja uma lista com 12 italianos famosos. Francesco Matarazzo, já ouviu falar dele? Nascido em Castellabate, ele trabalhava como agricultor na propriedade da família Matarazzo. Imigrou para o Brasil em 1881, aos 27 anos. Inicialmente trabalhou como mascate, mas tornou-se empresário e, ao lado dos irmãos, fundou em São Paulo a empresa Matarazzo e Irmãos, pela qual importava farinha de trigo dos Estados Unidos. A companhia também contava com uma fábrica de banha de porco e um depósito armazém. O negócio expandiu, incluindo frentes como tecelagem e refinaria de óleo. Em 1911 passou a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Na época, 6% da população da cidade de São Paulo dependia de suas fábricas. Quando faleceu em 1937, Matarazzo era o homem mais rico do Brasil. Após a sua morte, o negócio ruiu por causa da má administração dos negócios pela família e o crescimento da concorrência com as empresas nacionais e internacionais. Nós temos também Rodolfo Crespi. Quem foi Rodolfo? Em Busto Arsísio, no norte da Itália, a família Crespi tinha uma lavanderia onde Rodolfo e seus irmãos começaram a carreira profissional. Ele chegou ao Brasil em 1893, aos 19 anos, e empreendeu com a indústria têxtil em São Paulo, fundando o Cotonifício Rodolfo Crespi, no bairro da Moca, onde se estabeleceram italianos na capital paulista. A empresa se tornou a primeira do Brasil a produzir algodão em larga escala. Além da indústria, Crespi esteve por trás da fundação do tradicional Colégio Paulistano Dante Alighieri, a partir de doações financeiras em parceria com o governo da Itália. O empreendedor faleceu em 1939 e o cotonifício permaneceu em funcionamento até 1963. Temos ainda Giuseppe Martinelli, nascido em Lucca, filho de pedreiro e dona de casa. Martinelli desembarcou no Porto de Santos em 1893, aos 23 anos. Em São Paulo trabalhou como açougueiro antes de fundar a Fratelli Martinelli, com os irmãos, que abriu casas bancárias em Santos e na capital paulista, e foi referência para representar firmas exportadoras.
Em 1911, ele fundou a Sociedade Anônima Martinelli, que cresceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando percebeu a dificuldade no suprimento de produtos. O movimento foi a semente para a Lloyd's Nacional, empresa de navegação para transportes de produtos agrícolas entre Brasil e Europa, fundada em 1917. 5 anos mais tarde, a frota própria de navios já ultrapassava as 20 embarcações. Martinelli também se tornou dono de empreiteiras e minas de ferro e carvão. O empresário construiu o primeiro arranha-céu de São Paulo com 30 pavimentos no centro da cidade, o famoso edifício Martinelli. Henrique Lupo, de Striino, Henrique Lupo, nascido em Rico, veio ao Brasil ainda criança aos 11 anos ao lado da família, desembarcando em Santos em 1888. Eles se estabeleceram em Araraquara, no interior paulista. O pai continuou trabalhando com a mesma profissão que exercia na Itália, atuando como ourives e relojoeiro, ensinando o ofício aos filhos. Henrique trabalhou na área por 3 décadas, até 1920, até que decidiu entrar no setor têxtil. Ele fundou a Lupo dentro da sala de estar de sua casa no ano seguinte, passando a fabricar meias masculinas. Eu mesmo já usei muitas meias Lupo. A partir da década de 1950, a empresa cresceu, aumentando o portfólio de produtos, incluindo meias infantis e femininas, incluindo as famosas meias calças. Atualmente, a Lupo opera por meio de franquias. São mais de 800 unidades espalhadas pelo Brasil. Giovanni Cerati, de Bolonha, Giovanni imigrou para o Brasil aos 27 anos, fugindo do fascismo, na década de 1920. Ao chegar ao país, começou a trabalhar em uma marcenaria. Casado e com 2 filhos, reuniu as economias e abriu um pequeno açougue na periferia de São Paulo. Foi o sogro quem deu o conselho de fabricar frios italianos para vender para crescentes comunidades de imigrantes, o que deu início a Cerati. Em 1932, com o sucesso da venda dos frios, Giovanni deixou de comercializar carnes. A empresa se tornou muito conhecida pela mortadela. Giovanni faleceu em 1983, mas a Cerati permaneceu na família até 2017, quando foi adquirida pela multinacional norte-americana Hormel Foods. Antônio Bardella, outro empreendedor que chegou ao Brasil ainda criança. Aos 6 anos, no final do século XIX, como imigrante, começou a trabalhar muito novo, na profissão que já aprendia na terra natal, a de ferreiro. Em 1911, ele fundou as oficinas Bardella em São Paulo para fabricar grades para janelas, jardins e fogões. O empresário aproveitou as oportunidades que surgiram com as 2 guerras mundiais, quando o fornecimento de peças e instrumentos se tornava mais difícil. Quando abriu o capital da empresa em 1942, mudou a razão social para Bardella S.A., indústrias mecânicas, e já fornecia pontes rolantes, máquinas e equipamentos para siderurgia, metalurgia, mineração e energia. Cláudio Bardella, neto de Antônio, assumiu a presidência no início da década de 1970, quando o pai Aldo adoeceu. Cláudio faleceu no fim de 2023, aos 85 anos. Temos ainda Salvatore Pauletti. Nascido na região da Sicília, Salvatore chegou ao Brasil em 1922, aos 16 anos. Vivendo em São Paulo, ele se tornou comerciante de secos e molhados no mercado municipal da cidade. Com a ajuda dos filhos, vendia itens como azeitonas, frios e extrato de tomate. Sucesso entre os clientes, o molho era vendido por quilo e ele precisava trazer potes para levar o produto para casa. Foi daí que Pauletti teve a ideia de comercializar o extrato de tomate em pequenos copos de vidro. Em 1954, ele adquiriu a fábrica de processamento de azeitonas da Loreto, no interior de São Paulo, para produzir o molho de tomate em escala industrial. O negócio se tornou a marca Et, que também produzia caldos de carne e produtos enlatados. Em 2006, a empresa foi comprada pelo grupo Hipermarcas
e em 2011 foi adquirida pelo grupo norte-americano Bunge por R$ 180 milhões. Mário Silvestrini, ao lado da esposa Rosa, ele começou a comercializar um requeijão cremoso, receita de família em Lambari, sul de Minas Gerais, em 1911. O produto era distribuído para diversas mercearias da região e fez sucesso, chegando a ganhar um prêmio no Rio de Janeiro em 1922. Logo abriu a Catupiry. Em 1934, a empresa construiu a primeira fábrica em São Paulo, no bairro da Barra Funda. A sede seguiu para a capital paulista em 1949. Na década de 1970, a Catupiry investiu na divulgação de produtos por meio de parcerias com pizzarias. A ideia deu certo, e o requeijão cremoso é hoje ingrediente de pizzas tradicionais como frango com catupiry. Atualmente, o portfólio da marca conta também com produtos congelados, como salgados, pães de queijo e pizzas. Adolfo Celmi, o empreendedor, desembarcou no Porto de Santos em 1887, aos 25 anos, vindo de Lucca, no norte da Itália. Estabelecido em Campinas, no interior de São Paulo, ele começou a produzir macarrão artesanalmente e fundou a fábrica de massas Adolfo Celmi. Nesta época, ele vendia o macarrão pelas ruas da cidade para os conterrâneos que sentiam saudades das massas frescas que costumava consumir na Itália.